que vocês já estejam aí conectados, quem fez a inscrição para esse webinar, né? Eu me chamo Antônio Carlos Silva Petersen, sou consultor sênior da RSE Consultoria. Meus contatos estão aí nesse primeiro slide, né? antonio.petersen@rci.com.br. Eu sou engenheiro químico, tenho curso de especialização em engenharia de segurança, tenho mestrado na área de quantificação de risco, esses três conhecimentos realizados pela UFPA, e tenho curso de pós-graduação na Universidade de Berkeley, na Califórnia, em pesquisa e inovação. E esse novo webinar diz respeito aos ganhos empresariais e operacionais que podemos ter com a gestão de barreiras de segurança. Basicamente, dizem respeito à auditoria de barreiras. Falando um pouco sobre a RSE, é um centro de excelência em gestão de risco e sustentabilidade empresarial, né? Tem suas áreas de pós-graduação, onde eu dou aula em 3 cadeiras, desenvolvimento de competências e habilidades, ou seja, coach, por exemplo, que é dito no próximo ponto, coach profissional e organizacional, sistema de gestão, legal compliance. E em termos de gerenciamento de riscos, riscos de processo, riscos empresariais, ciclo de vida de ativos, estudos quantitativos de riscos e qualitativos também, né? E semi-quantitativos, como o LOPA e SIL, emergências e segurança do trabalho. Bem, o que vem a ser barreiras de segurança? São tipicamente o que nós chamávamos antes de salvaguardas nos estudos qualitativos. São mecanismos de controle de risco, ou seja, servem para reduzir a frequência em termos de barreiras preventivas ou reduzir os efeitos de consequência para as barreiras mitigadoras de cada cenário acidental, né? Assim como são mecanismos físicos, lógicos, procedimentais de gestão ou de engenharia, e são essenciais para o controle dos riscos e convivência com hipóteses acidentais de segurança de processo. Ainda falando sobre as mesmas, é um recurso adotado, projetado ou elaborado para reduzir o risco associado a um ou mais cenários. Qualquer dispositivo, sistema ou ação que pode interromper uma cadeia de eventos, seguindo um evento iniciador, que nada mais é do que uma causa, ou que pode mitigar as consequências desse evento, assim como é capaz de prevenir um cenário de acidente de que sejam atingidas as suas consequências, ou seja, os seus eventos indesejados. Como resultado da implantação da auditoria de barreiras, nós temos o fortalecimento da cultura em segurança de processo, principalmente em termos de conhecimento dos cenários, que eu sempre falo que a parte mais importante de todos os EAEs, estudos de análise de riscos, que são aqueles tipicamente mais conhecidos como APPP e RASOP, ou seja, onde você identifica os seus possíveis cenários de risco, que eu falo que é muito mais importante do que as demais análises quantitativas e semi-quantitativas. Por quê? Se você não é capaz de identificar o seu cenário de risco num estudo qualitativo, você não vai poder controlá-lo e mitigá-lo. Só que ele não vai deixar de existir porque você não identificou. Então é importante que no estudo qualitativo o líder e as pessoas que fazem parte da equipe multidisciplinar tenham uma total capacidade de identificar todos os possíveis cenários de risco. Também temos a redução de perdas decorrentes de eventos de CEPRO, a estruturação das equipes de CEPRO na planta. Ainda como resultado da implantação da auditoria de barreiras, citamos o auxílio na priorização dos recursos considerando o risco do cenário, a melhoria dos indicadores de segurança de processo, os ganhos de sinergia e disseminação
de melhores práticas entre as diferentes plantas, a capacitação dos auditores e pessoal da planta e os impactos no prêmio de segurança. Ou seja, o prêmio de segurança vai levar em consideração se você possui auditoria de barreiras para avaliar o valor desse prêmio. Como desafios, nós podemos citar o compromisso da alta liderança, a diferença de cultura, exposição corporativa de gaps que você tenha na gestão de suas barreiras, porque elas devem ser geridas, como nós vamos ver posteriormente, o maior aporte inicial de recursos. Em termos de quê? Em termos de treinamento e capacitação, composição de equipe dedicadas a CEPRO e estudo de risco, ou seja, a definição de barreiras e cenários apropriados para cada tipo de cenário. Sejam elas IPLs ou não IPLs. Caso não tenham visto os webinários anteriores, uma IPL é aquela barreira efetiva que é capaz de evitar de fato que o cenário ocorra. E tem 4 características. Ela tem que ser efetiva, como já disse, ela tem que ser auditável, ela tem que ter uma redução de risco de pelo menos 10, ou seja, uma PFD de pelo menos 1 vezes 10 a menos 1 ou menor que isso, né? E ela deve ser independente do seu evento iniciador e de outras barreiras e de outras IPLs que possam ser citadas, né? Os protocolos de auditoria de barreiras. Toda barreira, que são diferentes entre si, aqui nós citamos 16 delas, possui perguntas específicas para elas. Então, como programa de inspeção e manutenção em equipamentos, funções instrumentadas de segurança, válvulas com atuação remota, válvulas de bloqueio manual, planos de emergências, malha de controle, que são as BPCS, né? Basic Process Control System, botoeiras de emergência, o sistema de combate a incêndio, os planos de emergência que não estão aqui citados, que também é uma barreira, né? Ou seja, tudo aquilo que seja preventivo e tudo aquilo que seja mitigador. Então, como exemplo aqui, nós mostramos um protocolo de auditoria de barreiras para o programa de inspeção e ou manutenção em linhas, equipamentos e acessórios, onde você tem 7 perguntas, 3 delas. Existe programa de inspeção e ou manutenção em linhas, equipamentos e acessórios? Sim ou não aplicável. As inspeções e ou manutenção são rastreáveis, né? O plano está sendo cumprido. Você pode ver na próxima coluna as classificações A ou B, que nós vamos ver mais adiante, que são aqueles tipos de perguntas, né, ligadas a barreiras, em que elas podem ser do tipo A, que é aquela que tem somente uma corrente, que caso ela parta, ou seja, caso ela tenha uma resposta não, a barreira vai ser comprometida, ou aquelas do tipo B, que tem 2 correntes, em que um não compromete a barreira. Veremos no próximo slide isso que foi comentado, né? As perguntas do tipo A, elas comprometem a integridade de toda a barreira, ou seja, um não vai ser barreira comprometida, e as de tipo B são aquelas que, caso exista um não para elas não tornam as barreiras não comprometidas, ou seja, as barreiras podem ser íntegras com respostas não para as perguntas do tipo B. Tá? E aí vem o grande dilema dos gestores, né, nesse tipo de estudo. Você quer dizer que a minha barreira está comprometida? E nesse ponto nós temos 2 itens muito importantes para citarmos, que devem ser de conhecimento da alta liderança e também do chão de fábrica. O primeiro ponto é o seguinte: existem barreiras para o meu cenário? Caso não existam, essas barreiras precisam ser recomendadas, né? O outro ponto é o seguinte: quantas barreiras eu tenho para meu cenário?
Infelizmente, eu já fiz estudos para várias empresas em termos de auditoria de barreiras e já percebi que algumas empresas têm, por exemplo, 12 barreiras, sejam elas preventivas ou mitigadoras, e elas citam apenas 7, porque sabem que 5 delas estão comprometidas. Ou seja, ela não está colaborando para o crescimento em segurança de processo de sua empresa. Ou seja, todas as barreiras devem ser citadas, justamente para que vocês tenham uma chance de perceber se essas barreiras estão comprometidas ou não. E nós tenhamos a chance de recomendar medidas para que as mesmas não estejam comprometidas, né? Um tipo de barreira muito citada é a barreira procedimental, né? Grande proporção dos acidentes é atribuída às falhas humanas, entre 70% e 80%. Né? E atribuir a falha humana à ocorrência de um evento não planejado não gera aprendizado, não evita a recorrência desse tipo de acidente. Ainda sobre barreira procedimental, James Wilson diz que o erro humano é muito mais uma consequência do que uma causa. Por que isso? Porque você atribui muito mais as falhas humanas ao operador que fez aquilo errado, mas será que você deu o devido treinamento a ele? Será que você divulgou a ele os cenários de acidente e as possíveis barreiras que existem para isso, para que ele possa ter atenção a possíveis desvios? Então, eu diria que o erro humano é muito mais uma consequência da alta liderança do que do próprio operador. Uma outra barreira que nós vamos citar que é muito importante são as funções instrumentadas de segurança. Por quê? Elas não podem ser bypassadas, elas devem ter análise de SEAL durante o seu projeto de montagem, né? Por quê? Porque se elas não tiverem uma análise de SEAL, elas vão ter que ser atribuídas a C1, que é o menor nível de SEAL que você tem, que é a menor confiabilidade que você tem para uma função instrumentada de segurança. Então, é importante que não você tenha apenas a sua FIS com o SEAL determinado, e para isso, para determinar o SEAL, você tem que determinar o valor da PFD, ou seja, da probabilidade de falha da demanda da sua função instrumentada de segurança, pois cada SEAL tem uma faixa de valor de PFD. Será que o número de testes que você está fazendo para a sua função instrumentada de segurança é adequado para o SEAL que você determinou para ela? Então, essa é uma pergunta muito interessante também. Os detectores de gases é outra barreira muito importante. Será que eles sofrem plano de manutenção e calibração? Será que eles estão citados no quadro sinótico? Será que as falhas são registradas? Outra coisa muito importante que eu não citei quando falei das falhas que nós encontramos na auditoria de barreiras. Muitas vezes nós vamos fazer auditoria de barreiras, pedimos as evidências e percebemos que temos evidência de uma semana atrás, quando a empresa já conhecia a data da auditoria de barreiras. E nós pedimos a evidência anterior a essa e percebemos que não existe. Ou seja, isso demonstra que a empresa fez aquilo apenas há 7 dias atrás, né? Apenas para que nós, quando fôssemos pedir as evidências, nós pudéssemos encontrar uma delas. Mas nós vamos pedir pelo menos 3 evidências, ou seja, a mais atual e as de meses ou anos anteriores, para termos certeza de que elas estão devidamente sendo registradas, tá? Outro ponto muito importante, que é uma barreira mitigatória, que é a resposta à emergência, né? Existe pré-plano para o cenário considerado, ou seja, isso para os major hazard? Estão
dimensionados de forma autêntica os recursos, sejam eles de comunicação, recursos humanos e recursos materiais, o plano de manutenção e teste dos sistemas estão sendo feitos simulados de mesa e simulados também reais para aqueles cenários de major hazard, né? Foram definidos as suas rotas de evasão, os seus coordenadores de emergência, os pontos de encontro. Então, essas são perguntas que fazem parte do protocolo de barreira para esse tipo de barreira de resposta à emergência. No próximo gráfico, nós vamos ver um gráfico que designa no seu eixo superior custo de implantação e no seu eixo X o impacto em segurança de processo. O tamanho, o diâmetro de cada uma delas diz respeito à abrangência corporativa delas, se é média ou alta. Então, para CIO, para uma SV, para treinamento, ou seja, a parte humana, nós percebemos que são aquelas que têm dimensões muito grandes e que são muito importantes, né? Finalmente, vamos discutir um pouco sobre o resultado e sobre os ganhos empresariais. Como resultado da implantação da auditoria de barreiras, temos o fortalecimento da cultura em segurança de processo, ou seja, o conhecimento dos cenários que nós já citamos, desde a alta liderança até gestão de fábrica, a redução de perdas recorrentes, a estruturação das equipes de CEPA nas plantas, o auxílio na priorização dos recursos considerando risco, melhoria dos indicadores de segurança. Então, esse slide nós já citamos antes, mas nós preferimos repetidos por ser muito importante. Ganhos de sinergia e disseminação de melhorias práticas entre as diferentes plantas, capacitação dos auditores e pessoal das plantas, ou seja, os auditores precisam ter treinamento para isso. Então, é preferível que essas auditorias sejam feitas por empresas externas. Se forem feitas pela empresa interna, é importante que esses auditores sejam treinados por empresas externas por meio de cursos e coaching. E também, um dos resultados que nós já comentamos é a redução do prêmio do seguro se a empresa tiver a implantação de auditoria de barreiras. E, finalmente, quais são os ganhos empresariais que nós temos com a implantação de auditorias de barreiras? Nós podemos citar a hierarquização das barreiras mais relevantes, como foco de atenção, recursos de custo na manutenabilidade e registro, né, de barreiras que não são críticas, que são aquelas que não estão ligadas aos major hazards, e sim a cenário de risco aceito, conhecimento adequado do período de cheque das barreiras, se é preciso de fato que se invista em inserção de uma malha, ou seja, em termos de PLC, de substituição de um SDCD para um PLC, que é muito mais caro, e a adequação dos seus eventos iniciadores e atuadores, apenas uma auditoria de barreira pode responder isso com base nas análises de riscos e de seleção dos principais cenários feitas antecipadamente. E também respostas assertivas se a barreira é factível, tem acesso apropriado, como nós percebemos algumas válvulas de bloqueio manuais que ficam no topo de um ator, ou seja, não é factível, se elas são eficientes, né? E se elas são eficazes, ou seja, se elas funcionarem, se de fato elas vão evitar que os cenários ocorram. Os próximos cursos que nós temos aqui é o curso de uso da ferramenta de botar em gerenciamento de riscos, né, que vai ser dado por mim também nos dias 23 e 24 desse mês, ou seja, na próxima semana. Formador de auditor interno SGI, que vai ser ministrado por João Batista nos dias 25 a 27 de abril e também 2 a 4 de maio.
o curso Como Tratar Não Conformidades Encontradas, né? Também pelo João Batista, em 24 e 25 de maio. O curso relacionado à segurança de processo em projetos de instrumentação, em parceria com o IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, na data de 24 de maio, com instrutor ainda a ser definido. E o próximo webinar, com um tema muito interessante, Direito Civil e Criminal, né? Direcionado também à segurança de processos, que vai ser ministrado pelo Sérgio Ferreira, grande conhecedor nesse aspecto e nesse escopo, no dia 30 de abril, às 14 horas. Uma explicação que eu tinha que ter dado a vocês anteriormente, né, é que esse webinar tem duração prevista de 1 hora, ele será gravado e disponibilizado no dia seguinte, né? Pode ser iniciada agora a sessão de dúvidas e que os questionamentos devem ser realizados por meio de chat. Então, por favor, já podem ir mandando seus questionamentos pelo chat. Faltando 5 minutos, será respondida a última dúvida, né, desse o webinar, já que o mesmo tem uma duração pré-definida. As dúvidas não respondidas serão sanadas via e-mail, né? E gostaria, desde já, agradecer a vocês pela participação, tá? E pelo tempo disponibilizado, que eu sei que é difícil para muitas pessoas estarem presentes nesse horário. Bem, já chegaram aqui 2 perguntas, né? Por qual motivo cada barreira tem perguntas específicas e isso não pode ser generalizado? Muito interessante. Cada barreira tem perguntas específicas porque cada barreira é específica. Então, um programa de inspeção e manutenção em linhas, equipamentos e acessórios é diferente de um plano de emergência. Então, cada uma dessas barreiras tem perguntas que são específicas para elas, sejam perguntas do tipo A ou do tipo B, como já citamos anteriormente. Uma outra pergunta que surgiu aqui agora, se barreiras tipo A são mais importantes que tipo B, e por quê? Né? Logicamente, nós já vimos que a do tipo A tem somente uma corrente, que se for quebrada, ou seja, se tiver uma resposta não, a sua barreira vai estar comprometida, e a do tipo B tem 2 correntes, que se uma barreira, né, se uma resposta para uma das perguntas do protocolo for não, ela não vai estar comprometida. Ou seja, ela pode ser íntegra com a resposta não para uma pergunta do tipo A. Então, ambas são importantes, mas é lógico que as barreiras do tipo A são mais importantes. Mais uma pergunta que surgiu aqui. A manutenção preditiva também é considerada uma barreira? Ela vai estar dentro, na verdade, da inspeção de linhas, equipamentos e acessórios. Então, ela vai ser levada em consideração dentro dessa barreira. Mas, com certeza, essas questões ligadas à predição são barreiras que são muito importantes, porque elas são barreiras do tipo quê, pessoal? Barreiras preventivas. Tá? Mais alguma pergunta? Vinícius passou aqui para mim. Onde eu acho nos equipamentos o tipo de seal? Manual do equipamento? Muito interessante essa pergunta. O seal, é importante afirmar o seguinte, que para uma função instrumentada de segurança, o seal, ele vai ser o seal da sua função instrumentada de segurança. Ela não vai ser o seal do iniciador, ou o seal do PLC,
ou CIO do seu atuador, né? Ela vai ser o CIO da função instrumentada de segurança. Então, por exemplo, se nós queremos que uma função instrumentada de segurança tenha CIO 3, porque o cenário que ela protege é um cenário major hazard muito importante, e eu compro um iniciador CIO 3, um PLC CIO 3 e um atuador CIO 3, não quer dizer que quando eu fizer, eu determinar o CIO da função instrumentada de segurança, eu encontre um CIO 3. Por quê? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Porque eu posso comprar esses 3 elementos CIO 3 com uma PFD já no limite de CIO 2. E quando eu somar esses três valores de PFD, gere um valor dentro da faixa de CIO 2. E sua função instrumentada de segurança vai ser CIO 2 e não CIO 3. Então, é muito importante que vocês tenham cuidado quando vocês comprarem os elementos participantes da função instrumentada de segurança, para que na soma da PFD de cada um desses elementos dê um valor dentro da faixa de CIO 3. E, basicamente, os valores que vocês vão ter, vocês vão pedir para os vendedores, né, desses elementos. Eles têm por obrigação, na ficha com todas as características desses elementos, de lhes fornecer o valor de probabilidade de falha na demanda do mesmo, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Estou vendo que alguém está fazendo alguma pergunta aqui. Não foi só um ok, muito obrigado da última pergunta que alguém fez. E temos uma outra aqui bem grande. Vamos colocar aqui. Obrigado pela excelente apresentação. Pergunta: a análise individual das barreiras, por exemplo, SDV por SDV, PSV por PSV, verificando rotinas de manutenção preventiva, é válido? Sim, com certeza é válido. Porque, pelo meu entendimento da metodologia apresentada, ela é referente a uma abordagem mais high level. E outra, certo, ela é mais high level, mas você tem cenários que são de risco médio aí também. Então, não só você pode fazer auditoria de barreiras para os major hazard, mas também para o cenário de risco médio, em que você já pensou em recomendações para levar para risco aceito, mas, infelizmente, as recomendações que são possíveis têm custo-benefício bastante alto. E devemos lembrar que uma empresa não pode conviver com um cenário de risco não tolerável, não aceito, alto, ou seja, ela tem que parar a planta e dar um tempo para que as recomendações sejam implantadas para que passe para risco médio, mas uma empresa pode conviver com um cenário de risco médio desde que tenham sido pensadas todas as possíveis recomendações para a levada para risco aceito. Porém, o custo-benefício delas, ou seja, o nível de redução de risco é muito pequeno comparado com o custo que ela propõe. Então, a empresa pode conviver com um cenário de risco médio desde que esses cenários estejam devidamente gerenciados dentro de um programa de gerenciamento de risco. E aí vem mais uma pergunta desse nosso colega que fez essa última. Porque, pelo meu entendimento da metodologia apresentada, ela é referente a uma abordagem mais relevante. E outra, você pode compartilhar esse documento apresentado com as questões da auditoria de barreiras? Posso sim. Só vou conversar com o Américo de que forma a gente pode fazer isso, tá? Porque eu não conversei com ele. Muito obrigado, José Mingues.
por essas suas duas perguntas, e com certeza eu conversarei com o Américo sobre a possibilidade dessa disponibilização, tá? Só queria compartilhar aqui com vocês alguns exemplos de barreiras preventivas e barreiras mitigadoras, os interlocks, sistemas de alívio para equipamentos e linhas. Em termos de barreiras mitigadoras, temos também as funções instrumentadas de segurança que agem após a ocorrência do cenário, que por isso são mitigadoras, sistema de combate a incêndio, válvulas de bloqueio, sejam eles manuais, remotos ou automáticos, sistema de exaustão, detectores de gases inflamados e ou tóxicos, diques de contenção, plano de ação de emergência, sistema de canaleta cercando ruas e áreas de processo, área de carregamento e descarregamento adequados de carretas, né? Sistema de controle, que são as BPCS, Basic Process Control System, que são as malhas de controle, seja em termos de pressão, temperatura, nível, fluxo, etc. Câmeras de vídeo e botoeiras de emergência. Gostaria ainda de mostrar para vocês mais um documento, que é justamente um arquivo Excel, onde nós temos aqui um exemplo de um protocolo. Nós aqui mostramos, né, um cenário com toda a sua descrição, foto, qual foi o seu desvio, ou sua causa, o perigo, seus efeitos, sua classificação. Nós colocamos aqui as recomendações, as revisões das mesmas, se já foram implementadas ou não, e listamos aqui todas as barreiras preventivas e mitigadoras que existem para o mesmo. E aqui nós temos, para cada aba, as perguntas para cada tipo de barreiras: programa de inspeção, programa de testes, programa de treinamentos, proteção do solo, modificações, etc. e tal. Tá? Com isso, eu espero ter colaborado com vocês. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. E quanto à única pendência que está aqui, eu vou ver com o Américo sobre a disponibilidade de enviar para vocês, para quem pedir. Então, por favor, quem tiver interesse em receber esse material, passe e-mail para mim no slide que já foi citado, que é o antonio.petersen@r100.com.br, tá? Muito obrigado, pessoal, pela participação nesse webinar. Se tiverem mais alguma pergunta, passem por e-mail, que terei um pleno prazer em responder, tá? Um bom dia para todos e um ótimo dia de trabalho com muita produtividade, sucesso e paz, né? E vamos sempre abrir a nossa mente para mais conhecimentos, para que a segurança de processo progrida, não somente numa forma de bolo em gerar relatórios, mas da forma como é feita pela RSE, que vai muito além disso, né? Ou seja, a gente não produz apenas resultados. Nós estamos juntos com o cliente para responder suas perguntas e promover ganhos empresariais e redução de custos. Bom dia para todos.